Oi, pessoal, aqui é a Jennifer Formiga, estamos de volta aqui no nosso canal para mais um depoimento. Hoje eu trouxe a Ana Carolina aqui, que faz parte lá do grupo dos Desentalados. Tudo bem, Ana? Bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por você querer vir trazer aqui a sua experiência, avisar aí para o pessoal como que você está, como que está sendo o seu processo. E eu quero começar já perguntando para você qual foi o primeiro sintoma que você teve da acalásia? Como você descobriu que estava com essa doença? Boa noite, pessoal. Primeiro quero agradecer a você, dar esse espaço para a gente poder falar desse assunto tão pouco falado, né? E o meu primeiro sintomas foi começar a se engasgar. Eu estava gestante quando eu descobri a doença. Na verdade, eu não descobri quando começou os sintomas, e todos os médicos que eu ia falavam que era normal da gestação. Então, como eu vomitei muito na minha gestação, o tempo todo, cheguei a ficar muitas vezes internada, e eles falavam que era normal, que às vezes o meu estômago estava um pouco machucado por conta dos vômitos. E aí eu comecei com os engasgos e aquela dificuldade de engolir. Mesmo engolindo, às vezes eu vomitava, eu sentia aquela dificuldade na hora de engolir. Isso foi em que ano, Ana? Faz 3 anos. 2021, mais ou 2020. menos. 2021. Depois ali da pandemia. Exato. Aí, durante a gravidez, você conseguiu engordar ou não? Bem pouco. Eu mais perdi quilos do que engordei. Certo. Aí teve o bebê, como é que foi? Sim, tive minha filha. Ela nasceu, inclusive, eles chamam de bebê pique, que é... Ela não tinha o tamanho nem o peso ideal para um bebê de 9 meses. Só que eu não sabia que era por conta da acalásia. Nós achamos que é porque eu tive Covid na minha gestação. Então, a gente sempre, os médicos, na verdade, sempre colocou a desculpa no Covid, mas não, eu já vomitava muito na minha gestação por conta da acalásia. Quando ela tinha mais ou menos uns 4 meses, os enjoos continuavam, os engasgos continuavam, nada melhorou. Aí comecei a procurar especialistas, e eles falavam que era esofagite. Começaram a tratar como esofagite, me passaram um remédio, inclusive, que o comprimido dele é muito grande, então, Nossa. para engolir ele era um sacrifício, era horrível. Às vezes eu tinha que abrir, porque era aqueles comprimidos de plástico, pegava só o pozinho, não adiantava. Depois eu fui tratada como, não era esofagite, refluxo. Falavam Nesse período, você chegou a fazer algum exame? Ou só pelos o que você falava, ele já concluiu que era isso? Cheguei a fazer 2 endoscopias. Uma eu fiz tranquilamente. Eu, mesmo na endoscopia, mesmo dopada, eu senti no mesmo dia o meu peito muito dolorido. O médico falou que teve realmente muita dificuldade na hora de passar o caninho pelo esôfago, E ele mas não diagnosticou a não. calada. Falou que eu Qual tava é com a uma cidade que gastrite. você mora? São Paulo. Nossa, em São Paulo ainda. São E Paulo, tudo pelo convênio, tudo pelo particular. Cheguei a fazer fora do convênio também. Paguei uma nota em especialistas, em exames, e nunca fui diagnosticada com acalásia. nossa. Depois que eu tive uma perda, que minha filha chegou a falecer, e piorou Ai, sinto muito. muito, Ana. Sim. E depois da perda dela, eu não sei se tem alguma coisa a ver, se a acalásia tem, não sei como eu posso dizer, assim, Emocional. emocional, exato. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com emocional. Eu sei que, assim, depois de 2 meses, foi aí que realmente eu não comia mais. Eu cheguei a emagrecer 3 quilos por semana. Meu Eu Deus. fiquei muito, muito ruim. Cheguei a usar sonda.
E nisso tudo você ainda não tinha diagnóstico de acalásia? Eu descobri a acalásia nesse ano agora, no mês de fevereiro. Olha o tempo que demorou. Meu Deus, estou chocada. E assim, nunca deixei de procurar, só que eu sempre tive os diagnósticos errados. Certo. Então, eu sempre fui em especialista, sempre pelo meu convênio, até pelo SUS eu cheguei a marcar a consulta, porque até diagnosticada com depressão, falavam que eu estava com depressão, por isso que eu não conseguia comer, não era dificuldade, que era coisa da minha cabeça. Só que eu sabia que não era coisa da minha cabeça, até porque essa dificuldade veio desde a minha gestação. Certo. E aí, uma médica colocou uma hipótese diagnóstica e colocou a acalásia. Aí eu comecei a procurar sobre. Ah, Só essa que médica, ela era gastro? gastro, exato. E aí ela passou alguns exames para mim, passou, Passou a manometria? passou. E aí, para mim fazer esse exame, foi assim, uma tortura, É horrível mesmo. porque você tem que tomar o líquido e eu não conseguia, e eu vomitava o tempo todo, e você não pode vomitar. Então, um exame que ele dura em cerca ali de 40 minutos. Eu fiquei mais de 4 horas no Nossa. consultório tentando fazer, e o líquido não descia, e eles falavam que tem que descer o líquido para saber o tempo que. Para medir a pressão, né? Isso, e não descia de jeito nenhum. Assim, foi uma coisa dos horrores. Aí voltei para minha médica, mostrei todos os exames. Ela pediu uma urgência para fazer a dilatação do meu esôfago. E aí já teve o diagnóstico, então, né? Tive o diagnóstico de acalásia. Só que teve uma noite que eu já estava dormindo sentada, não deitava mais, eu não comia mais, eu Você não. se alimentava de quê? Líquidos. E Suco, papinha? o meu só piorou bastante, porque eu ainda forçava a alimentação. Às vezes eu queria vomitar, porque eu sabia que às vezes eu vomitava um pouco e o resto descia. Porque na verdade você está falando vomitar, mas é regurgitar, né? Que não É, chegava nem no estômago, né? não. Você tirava um pouco do esôfago para ver se dava uma mexida lá e abria para o. Eu entendo o que você Quando eu descobri que eu falando. estava com a calásia, eu já estava no grau 4. Nossa Senhora. Então, o meu esôfago já estava muito dilatado. É, e aí a minha médica pediu para fazer a dilatação e eu descobri o POEM. Pesquisando muito, muito, eu achei uma pessoa que postou no Instagram. Inclusive, ela também já fez o Poem. E eu comecei a ver os vídeos dela no Instagram. E eu falei pro meu esposo. Eu já dormia na sala, não dormia mais no quarto com ele, porque eu tinha que dormir sentada. E eu falei para ele: olha, eu preciso ir para João Pessoa operar. E eu vou dia 10 agora. Aí ele, menino, isso daí é golpe, que não sei o quê. Eu falei: não, eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. Eu chego e me emociono, porque assim. Eu falei para ele: eu vou. A gente sente, né, que é a Senti. coisa, né? E eu Assim, pedi, é Jennifer, né? isso. Eu pedi muito para Deus uma solução, porque eu já estava passando por um luto muito difícil. Eu As pessoas estavam desacreditando de mim. Cheguei a ser diagnosticada com depressão, porque eu não queria comer. Então, assim, foi tudo muito difícil. E eu falei, aí liguei para uma tia minha e falei: tia, eu vou para João Pessoa operar. Ela, não, faz assim, tenta fazer a dilatação e ver no que vai dar. Quando eu cheguei para fazer a dilatação, eu tinha comido há 2 dias atrás comida sólida mesmo. tinha conseguido. Isso. Só que eu já estava com. Eles chamam. O meu esôfago, eu não lembro o nome direito, mas ele estava muito machucado e ele estava cheio de bolhas dentro. Então eu não conseguia nem triscar, nem a saliva não conseguia descer mais, doía muito. E aí eles falaram assim: ó, você vai ficar internada durante 2 dias e nós vamos fazer sua dilatação. Fiquei internada os 2 dias. Na hora de fazer a dilatação, nisso eu conversando com a, eu acho que é Jaiuma. Sim. Nisso eu conversando com ela, Ana, é melhor você fazer o POEM sem ter feito nenhuma Mexer. dilatação,
nenhuma cirurgia. Aí eu falei para ela, eu não tenho esse dinheiro ainda e é a única solução agora. Na hora que eu sentei na mesa, que eles foram me dar anestesia, eu olhei para, eu não sei como é que se chama, não é gastro que faz a dilatação, é uma outra especialista que faz a endoscopia. É endoscopista, né? Endoscopista. Eu olhei para ela e eu falei assim: você conhece o método Poem? Aí ela falou: sim, inclusive seria o melhor para você. Aí eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: então, eu tô num grupo que é com o doutor Conrado. Ela falou: o doutor Conrado foi meu professor. Nossa, aí tu já ficou animado, né? Que não era mentira, né? Não era mentira. Aí eu falei assim: eu posso chamar meu esposo aqui e você fala isso para ele? Porque tá todo mundo achando que é mentira minha, que eu sou louca. Só uma tia minha acreditou assim e falou: ó, vamos, vamos. Aí ela chamou e falou, explicou pro meu esposo, falou: olha, o doutor Conrado, ele é referência. Ele é muito bom. Aí ela falou que ele era oncologista também. Ela falou: ele foi meu professor, ele é maravilhoso. Ela estará em boas mãos. E para ela, esse é o melhor método. É o POEM. Ela vai ter qualidade de vida. Mesmo que é uma doença que não tem cura, ela vai voltar a comer. E foi dito e feito. A gente saiu de lá, Aí você não chegou nem a fazer? não fiz, Não? não, Aí você desistiu na hora. desisti na hora. Ela ainda falou: ó, tô jogando a sua. Porque eles iam me dopar, né? É, a minha anestesia. Ela falou: ó, tô jogando fora, vai fazer o seu POEM, vai embora. E aí foi Que bom, isso. né? Que essa médica foi consciente, né? Graças a Deus. Passou por muito médico que não entendia, mas na hora H passou por uma que realmente Sim. entendia, né? Graças a Deus. Sim, aí passou 3 dias. Eu fui atrás do dinheiro, fiz vaquinha, só que eu piorei assim muito, muito mesmo. A minha glicose, minha glicemia, né, que eles medem, tava 40. Nossa. Todos os Estava dias muito magra? eu cheguei, eu fiquei muito magra, porque eu sempre fui gordinha. Então, tipo assim, de um dia para o outro, eu sequei mesmo. Eu já não conseguia andar direito, muito cansaço, Ah, muita falta de ar. Aí eles optaram a colocar a sonda enquanto eu não viajasse. Aí coloquei a sonda, fiquei durante 5 dias com ela, até eu ficar um pouquinho mais forte. Aí eu não fui viajar para João Pessoa, porque eu achei que eu não ia aguentar esperar. E aí eu fui para Recife e operei na clínica do Dr. Conrado. sim. Aí você operou em que mês? No mês de maio. Então você descobriu de fevereiro a maio foi essa até, né, o processo todo até conseguir de Não, fato perdão, fazer, né? eu operei em abril. Em abril. Em abril. Fevereiro, março, abril. Então cerca de 2 meses, né? Sim, Deixa mas eu te perguntar uma coisa. eu só descobri o Poem, o Dr. Conrado, no mês de abril mesmo. Foi tudo assim, muito rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentia espasmos, que é aquela dor aqui no... Muito. E depois do POEM, você continua sentindo? Na primeira semana, sim, eu senti dores muito fortes, intensas, e depois não. É tipo assim, eu acho que uma vez ou outra, mas num período muito longo. Certo. Está se sentindo ótima, feliz da Nossa, vida. A depressão foi embora, né? tudo foi embora. Eu falo assim, que se eu tivesse dinheiro, uma condição, eu queria para pagar para todo mundo que tem acalásia, megaesôfago para fazer essa cirurgia, porque foi Deus que me mostrou e eu queria que todo mundo tivesse acesso, É, eu porque é vejo o momentos. sentimento que você tem. Por isso que comecei esse canal, assim, porque chegou um momento que eram tantas pessoas, assim, me perguntando, querendo saber. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ver se... Porque, por incrível que pareça, né? No meu caso, foi há 5 anos atrás, né, em 2019, e todos esses anos, pessoas ainda
tipo, desde 2019, fora outras pessoas, né, que já estão há muito mais tempo, mas eu digo assim, a minha experiência, todos esses anos, ano após ano, eu conheço pessoas que passam tempos e tempos para entender, para ter o diagnóstico correto, né? Isso é muito triste. Na verdade, Jennifer, até assim, quando eu ia no hospital com uma dor, e eles perguntam, tem alguma doença? Eu falo, eu tenho malásia, eu tenho megaesôfago. Tem médicos que nem sabem do que se trata. É verdade. E também tem muito médico que não sabe o que apoia. Não sabem. Né? Agora, esse ano, eu fiz uma endoscopia e, graças a Deus, o meu esôfago está do tamanho normal. E era grau 3 o meu. Então, é aquela coisa, gente, de vez em quando eu também tenho os espasmos, de vez em quando eu tenho um entalo, assim, dependendo do que eu estou comendo, né? Mas nada se compara, assim. Não. Que era antes, né? Nada se compara. Uma vida normal. Para mim, eu tenho uma vida normal. Para mim, eu me sinto curada, assim. Ainda mais quando eu vi essa endoscopia que estava ao tamanho. Mandei até para a Juliana. E a Juliana falou: nem parece que tu tem acalásia. Gente, ai, graças a Deus, depois de 5 anos voltou normal. Não, e é isso. É uma coisa que, quando o doutor Conrado falou para mim assim, eu quero que você tenha uma vida comum. Eu não imaginava que seria possível. Do jeito que eu cheguei na clínica dele, a minha recuperação foi muito difícil. Não foi igual eu vejo as pessoas no grupo. Eu já saí, já fui para praia, já fui comer. Não, eu fiquei dias eu estava muito fraca também, né? Exatamente. Então não tinha peso. E quando eu fiz a minha cirurgia, eu estava com 41 quilos. Eu estava muito fraca também. Assim, não cheguei a tomar sonda, mas foi porque eu não fui para o hospital. Senão eu teria usado sonda também, assim. Não, é tudo muito difícil. E depois do POEM, às vezes eu esqueço que eu tenho. Às vezes eu falo, eu tenho que lembrar que eu tenho uma doença que não tem cura, mas que atualmente, ela né? Atualmente, né? É. Se Deus quiser, em breve eu tenho fé que vão descobrir alguma coisa aí para a gente melhorar de vez. E é uma doença tão pouco falada, assim, porque se você pergunta, quando eu descobri que eu tenho isso, eu nunca vi uma pessoa falar, você tem acalásia, eu conheço. Nunca escutei. Pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei onde você mora, ela é muito desconhecida. Eu moro aqui na região da Grande Florianópolis. Eu tive um diagnóstico rápido, graças a Deus, mas eu considero que eu tive sorte. Porque foi no primeiro gastro que eu fui, pelo que eu falei ali, os sintomas que eu tinha. Ele já, inclusive, quando eu saí de lá, já para fazer os exames, que de cara ele já pediu a endoscopia, a manometria, ele pediu para mim colocar uns tijolos na minha cama para já ficar dormindo assim, né? Sentada praticamente, né? Assim, porque eu acordava afogada, assim, com o líquido saindo, né? E não sei no seu caso, mas no meu caso saía tudo pelo nariz. Sim. E era uma dor aqui, tanto que uma vez eu estava com uma dor de cabeça que não passava, e era uma dor insuportável. Eu fui no médico, era resto de comida. Nossa. Tive que fazer lavagem. Então, assim, uma coisa ia levando a outra. Eu tive várias vezes pneumonia. Porque você ficou 2 anos, né? Para fazer o. Fiquei 2 anos para conseguir descobrir o que eu tinha. Meu Deus do céu. E deixa eu te perguntar, na época que durante esses 2 anos que você, né, estava ali com a doença, quando você tinha um espasmo, por exemplo, aquela dor forte aqui, o que você fazia? Você tem alguma dica de alguma coisa assim, para vamos dizer que tem alguém assiste o nosso vídeo e ainda não fez o POEM? Como você passou um tempo até longo antes de fazer o POEM?
Como que você, né, tipo assim, nesses momentos que vinham os espasmos, o que você fazia? Antes do poem, quando Isso, vinha antes essas dores, antes do poem, eu me entupia de omeprazol, que era uma coisa extremamente errada, mas eu já cheguei a tomar 4 comprimidos de omeprazol de uma vez só, porque a dor era muito intensa. Depois do poem, eu aprendi a tomar um copo com água. água gelada, né? Água gelada. E é uma coisa que funciona. É, Então, eu acho que quando eu tomava omeprazol, não era ele que tirava a minha dor, era a água que acompanhava ele. certo. Porque hoje, atualmente, é a mesma dor e é só um copo com água, parece milagre. Na hora passa, não continua, não preciso tomar remédio. Eu estava até conversando com a Jailma, ela também teve, né? Tem a calásia. E ela falou Uhum. que às vezes ela tem umas dores fortes que ela tem que tomar remédio. Não, eu não. E aí, hoje eu só tomo um copo com água e passa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a fazer algum exame de Chagas? Sabe se tem Sim, alguma coisa a ver com isso? não. Cheguei a fazer o exame de Chagas antes de ser diagnosticada com a calásia e deu negativo. Certo. Você acha que a acalásia ela só manifestou ali na tua gravidez? Ou você acha que em algum momento da tua vida, na tua infância, talvez você teve algum sintoma, assim? Eu sempre tive gastrite desde os meus 11 anos. Então, não sei se algo leva a isso, mas eu sempre tive muita dor de estômago, muita mesmo. Só que dificuldade para engolir, não. Só a dor de estômago Só mesmo. a dor de estômago mesmo, né? Sim. Certo. Eu pergunto porque algumas pessoas acham. Eu tenho para mim que eu sempre tive. Assim, eu tenho episódios assim na minha infância que eu lembro, por exemplo, eu lembro da minha mãe assim do meu lado, em alguma fase da minha infância, eu estava doente e precisava tomar uma pílula. E a minha mãe do lado, assim, minha filha, é só colocar, engolir. Eu tentava e não conseguia, sabe? Assim, Não, eu não. eu lembro de eu chorando, assim, tentando colocar aquela pílula. Eu, por muito tempo, assim, eu ia tomar suplemento, alguma coisa, querendo emagrecer e tal, assim, com 20 anos, assim. E, e uma dificuldade para todo dia de manhã tomar aquela, sabe? Mas era pontual, quando eu tomava pílula, quando, sabe? Eu Não pontualmente. uma comida, uma água. Não, aí eu lembro assim que, por exemplo, na época da faculdade, assim, as pessoas saíam para beber, né, tomar uma, e aí assim, as minhas amigas faziam aquele virava assim um chopp, um negócio, eu nunca consegui tomar assim, guti guti guti, nada, Ah, talvez desde a sabe? sua infância ela já acompanhava. Uhum. Aí eu tenho para mim que eu já tinha alguma, sei lá, eu tenho para mim que meu esôfago não veio normal, sabe? Assim. Hum. Aí eu tenho feito essa pergunta para as pessoas, né, que eu tenho entrevistado aqui, para meio que para ter uma conclusão, assim, né? Mas tem pessoas que dizem que tem e outras que nem você, assim, que nunca sentiram nada, só. Não, em relação à dificuldade, engasgos, nunca senti nada. Realmente começou na minha gestação. Certo. Bom, tem alguma mensagem que você queira passar para quem acabou de ter esse diagnóstico, que tem a calásia e está vendo aqui os nossos vídeos, por acaso achou o nosso vídeo aqui, tem alguma mensagem que você quer deixar para essa pessoa? Ah, claro, com certeza. Tenha esperança, mesmo que seja muito difícil. Poem é vida, é uma coisa que nos traz essa esperança de ter uma vida nova, porque a calásia, pega ela pega uma boa parte, pelo menos, da nossa saúde, assim, e leva embora. E o poem, ele traz de volta. Então, hoje eu sou extremamente grata a Deus
por tudo, por todas as fases da minha vida, até mesmo pela Calásia, ela veio para me ensinar muita coisa. E o Poem, ele veio assim como um anjo para mim, em formato do Dr. Conrado, que eu nunca vou esquecer daquele homem na minha vida. E hoje eu tenho uma vida simples, maravilhosa. Eu costumo falar que antes eu tinha muito vontade de muita coisa. Hoje eu tenho no meu copo com água, que foi a coisa que eu mais senti falta, que é o simples. É. Então, assim, faça um poema que a vida volta. E volta mesmo. É verdade. Ai, tem mais alguma coisa que você deseja falar aí do teu processo, Ana? Jennifer, hoje é a vida que segue. A minha vida hoje, igual eu te falei, às vezes eu até esqueço que eu tenho a calásia. Marquei agora para fazer todos os meus exames, porque desde que eu fiz a cirurgia, eu nem retornei ainda para ver como tá. Então já marquei agora para semana que vem. Vou passar de novo com a gastro, vou solicitar os exames de novo. Mas assim, é só gratidão por tudo que eu passei, tanto pelo ruim quanto pelo bom. Ai, que bom, eu fico feliz. Que Deus abençoe. Muito Amém. obrigada pelo seu depoimento. Vou pedir aqui para o pessoal que está assistindo a gente se inscrever no canal, curtir, comentar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou deixar aí o contato da Ana também. E bora para o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Ana, por tudo, viu? A gente cada vez vai ter mais depoimentos aí no canal. Super beijo, super obrigada, tá, Ana? Tchau, Jennifer. Tchau, tchau. Beijo, tchau.